Nossa leitura de hoje se encontra em João 7, do versículo 25 ao 36. Então, alguns de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Dizia-lhe, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que diz: Buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir. Encontramos aqui Jesus no templo ensinando durante aquela festa do tabernáculo. E há uma tensão, há um ambiente de muito conflito, de muita tensão entre o povo mesmo, entre a multidão. Uns criam, outros não, uns criam de um jeito, outros criam de outro. E essa conversa entre a multidão é apresentada aqui no Evangelho de João, e alguns crendo, e a princípio já sabem que há uma hostilidade no ar e que há um plano para matar Jesus. Versículo 25 já diz assim: não é este que eles procuram matar? Então eles já sabiam de alguma coisa, já sabiam que havia este plano. Como é que ele fala assim abertamente no templo e nada é dito? E aí alguns suspeitavam das palavras e da autoridade dos próprios líderes religiosos, porque vem a pergunta assim: será que eles sabem que ele é o Cristo? Então, esse será já mostra que havia assim uma dúvida entre alguns da multidão sobre a identidade de Cristo, sobre se os líderes religiosos já tinham entendido ou já sabiam da identidade de Cristo. E alguns diziam: Este é o Cristo, este é o Cristo. Mas outros diziam assim: nós sabemos de onde ele vem. Ele está vindo lá de Nazaré, nós sabemos disso pelo Evangelho, que nos anunciam tudo. E aí alguns diziam assim: quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. E, na verdade, quando nós lemos o Evangelho como um todo, nós sabemos que Jesus não tinha nascido em Nazaré. Ele tinha nascido em Belém, na cidade de Belém, como a profecia havia anunciado lá em Miqueias, no profeta, através do profeta Miqueias. Mas foi que se criou em Nazaré. Então eles não sabiam exatamente. Mas diziam assim: quando Cristo vier, nós saberemos, porque eles conheciam essa profecia do profeta Miqueias. Mas Jesus continuava clamando no templo, e Jesus sempre foi ousado, corajoso, como Deus é, e não, ele sabe, tem convicção da sua identidade, da sua missão. E mesmo em meio de toda aquela hostilidade, que ele estava ciente que havia essa hostilidade, ele pregava no templo. E disse: Vocês sabem de onde eu sou? E Jesus dizia:
porque sabia que o povo o ligava à cidade de Nazaré. Mas ele disse: Eu não sou de lá. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem me enviou. E Jesus fala aqui da comunhão dele com o Pai e da sua missão claramente, embora eles não entendessem na época. E diz o versículo 30 que eles procuravam prendê-lo. Mas tem algo lá nesse versículo 30 que nos fala do que Deus estava fazendo. Em que sentido? O controle, a soberania de Deus. Queriam prendê-lo, mas não conseguiam lançar mão dele. Por quê? Ele estava sendo protegido pelo Pai. Não era chegada a hora. O tempo é de Deus. Deus tem tempo determinado para todas as coisas. Nós já vimos isto aqui, já temos meditado sobre isso, sobre a soberania de Deus, e a soberania de Deus é apresentada neste versículo 30, cuidando do próprio Filho. Estabelecido já estava o tempo para que o Senhor permitisse que Jesus fosse preso e crucificado. Estava bem próximo, mas ali não era a hora. Por isso eles não conseguiam lançar mão de Jesus, como está escrito. Não conseguiam, prenderam. E aí alguns estavam ouvindo a mensagem, cria, né? Cria na mensagem de Jesus, cria que ele é o Cristo, o Messias prometido. Versículo 31 nos fala disso. Outros diziam, quando Cristo vier, vai fazer obras maiores, fazer obras maiores. E o versículo 32 nos mostra que os fariseus ouviram essas conversas todas, esses murmúrios, essas conversas que eram faladas, nós já sabemos, assim como que as ocultas, porque o povo temia os religiosos, os líderes religiosos. E eles ouviram isso e se juntaram com os principais dos sacerdotes e mandaram prender Jesus, né? Contrataram pessoas para prender Jesus. E Jesus, então, ele fala, ainda um pouco de tempo, é o versículo 33, eu vou estar aqui, eu vou estar com vocês, mas depois eu vou para aquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus fala assim, exatamente. E esta mensagem é uma mensagem que completamente fugiu do entendimento deles. Era uma mensagem enigmática, uma mensagem que não estava na compreensão deles. Jesus estava falando do que iria acontecer com ele. A crucificação, a morte, a ressurreição e a ascensão. Tudo está aqui dentro deste versículo 33, que nós só podemos entender por causa da ação do Espírito Santo, porque a palavra está revelada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está falando disso. E agora vem o versículo 34, que também serve para a nossa reflexão, quando Jesus diz: vocês vão me buscar e não vão me achar, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. E então eles ficaram questionando o que é isso que ele está dizendo. Essa é uma questão que levanta mais perguntas e mais dúvidas. O que é isso? E alguns até diziam assim, como pessoas naturais, né? O raciocínio natural, será que ele vai para os gregos, vai ensinar lá os gregos? E sem querer eles anunciaram aqui a universalidade da mensagem do evangelho, que vai passar não só para o povo judeu, mas para todo aquele que crê, para todo o homem, é para o ser humano, para a salvação, para a redenção da humanidade. Eles terminam aqui sem saber o que está dizendo, pronunciando que essa mensagem ia chegar lá nos gregos também. E então, e continua, o versículo 36, que é o último versículo dessa nossa passagem, fala assim, que história é essa? Que conversa é essa que vai me buscar e não vai me achar? É aqui onde nós vamos refletir sobre essa mensagem para os dias de hoje, para nós. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar intensamente o Senhor. Porque haverá um tempo em que vai se buscar a Deus e não vai conseguir achá-lo. Não vai conseguir. Por isso, lá em Jeremias, o Senhor fala claramente sobre isso. Buscar-me-eis
e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E agora mais do que nunca, é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar. Em Mateus 7,7, o Senhor diz: Pedi dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Há uma possibilidade nesse dia de hoje clara de encontrar o Senhor, de buscar ao Senhor. E porque haverá esse tempo que não vai ser mais possível encontrá-lo. A busca do Senhor tem que ser incessante na nossa vida. E nós que já encontramos o Senhor, e já tivemos encontro com Ele, continuar a buscá-lo. Há uma continuidade da busca. Está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis. Está escrito isso. É lá em Jeremias. O Salmo 27 fala dessa busca quando diz para nós intensamente buscar. O salmista dizia assim: Tu disseste, buscai o meu rosto. E o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Que seja essa a nossa oração diária. O teu rosto, Senhor, eu buscarei todos os dias da minha vida.